Moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos definir aqui nesse vídeo, tá, de forma rápida e para você aprender e não esquecer isso mais, um conceito extremamente importante, que é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. Por quê? Lá na cinemática, nas equações da cinemática, a gente usa o conceito de deslocamento. E é muito comum a gente encontrar na internet as fórmulas de movimento utilizando distância. E distância e deslocamento são coisas completamente diferentes, pelo amor de Deus. Então vamos aprender isso de uma vez por todas, qual que é a diferença entre deslocamento e distância percorrida. E grava, na física a gente usa o conceito de deslocamento. São coisas diferentes. Então, dá uma olhadinha aqui na nossa tela e anota o seguinte conceito para você não esquecer. O que é deslocamento? Deslocamento, essa palavrinha deslocamento significa variação de posição. Agora vamos traduzir isso daqui. Esse termo variação, ele é um termo matemático, ele não é físico, ele é um termo matemático e ele é simbolizado pela letra grega delta. Ah, professor, é um triângulo. É um triângulo. A letra grega delta maiúscula tem o formato de um triângulo. E sempre que você vê esse triângulo, ele está significando variação de alguma coisa. Variação de qualquer coisa, qualquer grandeza, uma grandeza x qualquer, é sempre o valor final menos o valor inicial. Por exemplo, variação de temperatura ao longo do dia é a temperatura do fim do dia menos a do começo do dia. Variação de intenções de voto para presidente é a quantidade de intenções no fim menos a quantidade de intenções no começo do período. Variação de dinheiro na conta do banco é a quantidade de dinheiro no fim menos a quantidade de dinheiro no começo do período que eu estou analisando. Então, variação é o valor do fim menos do começo. E o que é essa tal dessa posição? A posição que a gente define na física, posição, e é comum utilizarmos a letra S de space, em inglês. A posição é um local onde você se encontra. Então, quando eu digo que houve um deslocamento, eu estou dizendo que houve uma variação na posição. Quer dizer que eu saí do lugar, fui de um lugar até o outro, fui da minha casa até a escola, da minha casa até o bar, de um lugar até o outro, enfim, eu variei meu posicionamento. Só que o que é o lance? Na física, posição, ela é marcada, ela é demonstrada, ela é ilustrada por números, junto com a unidade de medida de comprimento. Pode ser centímetros, milímetros, metros, quilômetros. Sabe aquelas placas que ficam no acostamento da rodovia, umas plaquinhas azuis indicando quilômetro 10, quilômetro 200, quilômetro 147? Pois é, aquilo é marcação, adivinha, de posição. Ali na rodovia está em quilômetros, mas tanto faz, não precisaria ser em quilômetros, poderia ser em metros. A cada metro tem uma plaquinha daquela, imaginou? Então vamos colocar aqui uma trajetória. O que é uma trajetória? É um conjunto de posições. Vamos colocar em metros mesmo, tanto faz, tá? Vamos colocar aqui, algumas posições, 0, 1, 2, 3, etc. Gente, na física eu posso ter posição negativa também. Ah, então eu posso estar na posição menos 2? Pode, meu filho. Você pode estar na posição menos 2, tranquilamente. Ô Zezinho, onde você está? Estou na posição menos 2 metros, estou aqui te esperando. Beleza, pode, não tem nada a ver. Vamos supor que o nosso rapazinho verde, ele saiu da posição menos 2 e caminhou alegremente até a posição 3. Qual foi o seu deslocamento? Traduzindo, qual foi a sua variação de posição? Olha, variação de qualquer coisa é sempre o valor do fim menos o do começo. Ou seja, onde ele chegou no fim? Ele chegou na posição 3 metros, menos posição de início.
De onde ele saiu no começo da caminhada dele? Ele saiu da posição menos 2. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2. Quanto que é? Ó, menos com menos é mais. Então, quanto que é 3 mais 2? 5 metros. O nosso hominho verde, ele se deslocou 5 metros. Vamos fazer um outro exemplo aqui. O nosso rapazinho verde. Nosso rapazinho verde pode ser em metros também, não tem problema. Vamos colocar aqui algumas posições. 0, posição 1, posição 2, posição 3, etc. Posição menos 1, menos 2, menos 3, etc. Vamos supor que o nosso rapazinho verde, agora ele vai fazer uma caminhada que é o seguinte. Ele vai sair da posição 2 e caminhar até a posição menos 1. Tá? Ele fez essa caminhada aqui, ó. Qual foi o seu deslocamento? Ou seja, qual foi a sua variação de posição? É a posição do fim, ou seja, onde ele chegou no fim da caminhada? Posição menos 1. Menos valor de início. Ele começou a caminhada onde? Na posição 2. Quanto que é menos 1, menos 2? Menos 1, menos 2, menos 3 metros. Ah, professor, mas faz sentido eu andar negativo? Faz sentido eu andar menos 3 metros? Faz todo sentido. Esse sinal de menos aqui, ó, ele está aqui só para te falar que o nosso rapazinho se deslocou 3 metros para o lado negativo da trajetória. Então, ele andou 3 metros para o lado negativo. Aqui está positivo. Ele andou 5 metros para o lado positivo. Por isso que está mais 5 e menos 3. Então, eu posso andar negativo e posso andar positivo, não tem problema. Agora, vamos pegar um último exemplo para você acabar de entender do que se trata deslocamento. Vamos pegar aqui uma estradinha. Pode ser em quilômetros, só para mudar um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Agora vamos imaginar que o nosso ETzinho verde saiu da posição menos 2, caminhou alegremente até a posição 3, resolveu o que tinha que resolver e veio embora para casa. Que tanto que ele se deslocou nesse caso? Ele se deslocou, ó, posição do fim menos a do começo. Posição do fim. Onde que ele chegou no fim das contas? Ele chegou na posição menos 2. Menos. Posição do começo. De onde ele saiu no começo da história? Na posição menos 2 também. Ah, beleza. Olha aqui, menos com menos é mais. Então, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 0. Ah, então quer dizer que ele não deslocou nada? Não. Não deslocou. Por quê? Porque ele não teve aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui em cima. Ele não teve variação de posição. Ele não variou sua posição. Ele saiu e voltou no mesmo lugar. Então quer dizer que você sair de sua casa e ir para a Disney e voltar, quanto que você se deslocou no fim das contas? Nada. Porque você saiu e voltou no mesmo lugar. Não teve variação de posição. Diferente de distância percorrida. Distância percorrida é tudo que você anda. Então aqui, ó, diferença essencial. Distância. Tudo que você bateu de perna. Isso é distância percorrida. A gente costuma simbolizar a distância percorrida por um Dzinho, tá? Por um Dzinho minúsculo, assim, ó. Então, nesse primeiro exemplo, de quanto foi a distância percorrida? Que tanto que o nosso ETzinho bateu de perna? Olha, ele andou ao todo 5 metros. Ah, beleza. Os valores coincidiram. Legal. No segundo exemplo, que tanto que o nosso ETzinho bateu de perna? Ele bateu de perna 3 metros. Na distância percorrida, a gente não leva em conta o sinal de menos, porque o que interessa para nós aqui é só que tanto que a pessoa andou mesmo, que tanto que ela andou ao todo. O nosso ETzinho andou 3 metros, não importa para que lado.
E aqui no último exemplo, que tanto que ele andou ao todo? Olha, conta comigo. Para ir, ele andou 1, 2, 3, 4, 5. E para voltar, ele andou 6, 7, 8, 9, 10. Ele andou ao todo 10 quilômetros. Ele percorreu 10 quilômetros, porém se deslocou 0. E isso faz diferença? Isso faz toda a diferença. O lance está aqui, ó. Nem sempre distância percorrida será igual ao deslocamento. Nem sempre distância percorrida será igual ao deslocamento. E a física, ela só usa o conceito de deslocamento nas fórmulas. Então, presta atenção. Por exemplo, deslocamento é igual velocidade vezes tempo. E aí vem as frasezinhas bonitinhas que o pessoal usa para decorar, que diz o seguinte: olha, distância é velocidade vezes tempo. Aí cria a frasezinha bonita: Deus vê tudo. Legal, fio, é super engraçadinho. Vou até colocar uma carinha de feliz. Eba, o problema é que isso daqui não existe. Em alguns casos, deslocamento é igual a distância percorrida, mas nem sempre. E a física não usa o conceito de distância, ela usa o conceito de deslocamento. Então, em todas as formulinhas da cinemática, você vai usar o conceito de deslocamento. Então, desencana desse desenho de Deus vê tudo, desencana desse desenho das musiquinhas, das frasezinhas fofinhas, engraçadas de decorar a fórmula, porque são coisas completamente diferentes. Deslocamento e distância percorrida. Então, grava, anota. A física usa o conceito de deslocamento e não de distância percorrida. Cuidado com essas frasezinhas bestas que tem por aí para decorar. Então, anota isso, extremamente importante essa diferença, certo? Valeu!